Então você quer ingressar na Polícia Militar, uma das primeiras etapas é a prova escrita. Você se planeja, você estuda, faz tudo o que é necessário, chega no dia da sua prova e você talvez não tenha a nota que você esperava, a nota que você acredita que merece ou até mesmo a nota que você gostaria de receber. Ou então você ainda é um candidato que nunca prestou edital, mas está com medo disso acontecer. Mike Tyson dizia uma frase que é a seguinte: todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na boca. Por que eu tô te contando isso? Você vai lá, presta o seu concurso e não recebe a nota que você esperava, mas você se planejou, mas você estudou. Eu recebo muitas mensagens: Alex, eu estudei, eu fiz tudo que deveria ser feito e não deu certo. E aí, como que você ajusta isso? Qual a diferença entre planejamento e o resultado final? Tem algumas interferências aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que vai te salvar é você fazer uma coisa chamada simulado. Ah, Alex, mas eu já resolvo questões, eu já estou fazendo. Eu não disse resolver questões, eu disse simulado. Mas Alex, simulado tem questões dentro dele. Sim, esse é o grande erro, um dos maiores erros, inclusive, que eu vejo a maioria dos candidatos cometer. No meu curso, o meu aluno, ele quase que é obrigado a fazer um simulado, mas eu tô falando de qual simulado? É um simulado real. Alex, qual é a diferença de um simulado para um simulado real? E é exatamente isso, sobre isso que o vídeo vai tratar hoje. Se você quer realmente ser aprovado, ter um resultado melhor na sua prova escrita, você é obrigado a assistir cada segundo desse vídeo, então fica ligado. Primeira noção que você precisa entender é o que é um simulado. O simulado ele pode ter duas origens, tá? Ou você vai simular uma prova anterior, então você vai pegar uma prova que já aconteceu, que você não tenha participado, ou até mesmo que você tenha participado, ou você vai pegar um simulado que tenha questões que foram elaboradas. Tem um grande problema aí, porque muitas vezes esse simulado ele é elaborado baseado na banca que você vai prestar. No nosso caso aqui, o foco central é VUNESP, para soldado da Polícia Militar. Então, foi montado em cima do edital? Sim, mas não é a banca. Então algumas questões podem divergir, mas o simulado é o importante. E qual a grande diferença do que o pessoal faz? Simulado tem que ser uma simulação quase que real do dia. É isso que vai garantir com que você se habitue com isso. E aqui eu quero te contar uma história. Alguns dias atrás eu tava dentro do meu carro, tava perto de um supermercado mais ou menos. E aí o que que acontece? Quando eu olhei no retrovisor, tava vindo um cara. Vamos falar um mala. Tava vindo um mala assim e a princípio eu achei que ele iria talvez praticar um roubo, praticar alguma coisa. Polícia, fica ligado sempre. O que eu fiz? Minha mão foi automaticamente na minha cintura até eu me lembrar que eu estava desarmado. Não era um roubo, não foi um roubo, mas naquele dia eu não tinha saído armado. E aí, por que eu tô te falando isso? A minha mão fez o quê? Foi exatamente onde eu criei um hábito. E é aqui que eu quero que você entenda. Muitas vezes quando a gente treina, por exemplo, tiro em stand, treino, tudo quanto é coisa que você precisa fazer para ter um saque rápido, uma reação como essa, você treinou isso várias vezes, então fica automático essa reação. Você estuda para a prova escrita, você vê conteúdo, você vê tudo, mas você não pratica. Alex, eu acabei de falar para você, eu faço exercício. Não é assim. Simulado é uma situação real o suficiente para que seu corpo se acostume com as reações que vão acontecer e você aprenda a lidar com isso. Exatamente como quando eu estava perto do supermercado e veio uma ala perto, não era um roubo, mas eu achei que talvez poderia ser, a minha mão automaticamente foi buscar minha arma, que é uma reação positiva que já é instintiva em mim. No seu caso, você não tem feito simulados como deveria, então você não tem uma reação instintiva adequada para aquela situação. E como que faz isso, Alex? Simples, faça simulados reais. E esse é o grande lance do vídeo de hoje, é o que eu quero passar para você. Então a primeira coisa que você tem que entender é, o que eu vejo muito aluno fazer é fazer simulado. Ah, onde você pega simulado? Ah, eu pego exercício. Não tem origem, pega em grupo de WhatsApp, pega em qualquer lugar. Nem sabe de onde veio esse exercício, se é da própria prova. Ah, e onde que você faz? Ah, no computador mesmo, entra no site. Pessoal, o estímulo é totalmente diferente, você tá em um computador, é um momento. Cara, simulado, você vai seguir todas as regras que eu vou passar para você a partir de agora. E se você fizer isso, as chances são de que você vai ter resultados bons. Eu recebo muitas mensagens e é curiosíssimo porque tem uma frequência de mensagens que eu recebo que diz a seguinte questão, a seguinte afirmativa: Alex, eu estudei pra caramba, cheguei no dia da prova, não obtive um resultado bom, mas depois que eu saí da prova, quando eu fui refazer a questão em casa, Alex, eu acertei muito mais do que eu precisava para ter sido convocado. O que eu faço? Faltou o quê? Aquela reação instintiva positiva que foi aquela que eu tive de sacar.
tava desarmado, mas a reação eu tive. Então o que eu quero que você entenda? Você precisa criar isso. E como cria isso em você? Fazendo um simulado no mesmo dia da prova, nas mesmas condições da prova, com uma prova de papel. Você vai pegar o papel, você vai imprimir, vai pôr na mesinha da sua casa. Você vai pegar também uma garrafa d'água, porque se te der sede, você não vai levantar. São as mesmas condições. Você começa a fazer um simulado na sua casa, te dá sede, você vai passear na cozinha e muitas vezes não é nem sede, você só quer passear e cria uma desculpa para isso. Então entenda, você tem que doutrinar o seu corpo na situação mais real possível. Quando você se tornar um policial militar, isso que eu tô falando vai fazer muito sentido para você. No estande de tiro, quando você tá atirando, só não tem uma pessoa mexendo lá porque não tem como. É um alvo, concordo, de papel, mas o máximo de estímulos são reproduzidos. Então, por exemplo, altos treinamentos de alta performance com tiro, tem bomba explodindo, tem barulho, tem, sei lá, tem uma simulação real. E isso te atordoa e você precisa treinar em condições quase reais. O simulado é a mesma coisa, você vai imprimir uma prova anterior da Polícia Militar, você vai pegar a sua aguinha igual no dia da Polícia Militar, você vai pegar um envelope com os seus documentos exatamente igual no dia que você vai pôr e vai deixar em cima da mesa, você vai colocar 2 canetas igualzinho no dia, lápis, tudo exato, e a partir do momento que você senta para você iniciar a sua prova, você vai decorrer o mesmo período de duração em que é previsto no edital e você não vai levantar enquanto você não acabar. Por que isso? Primeira coisa, a mais importante de tudo aqui, o simulado ele serve para 2 questões. Por obviedade, né, para você testar seus conhecimentos, mas muito mais que os seus conhecimentos para você testar e doutrinar os seus comportamentos. Então ficar sentado em uma cadeira durante lá 3, 4 horas é extremamente exaustivo. E se você não habituou o seu corpo a passar por isso, lá no dia você vai ficar cansado, vai atrapalhar a sua performance. Vai buscar água, você tem que aprender até a lidar, a fazer gestão da água, porque se você bebe muita água, te dá vontade de ir no banheiro, você vai mais idas no banheiro. Cada ida numa prova precisa do fiscal, é 15 minutos para você ir, para você voltar. Cara, é puxado, é um tempo valiosíssimo. E aí entra, fora o comportamento, fora todos esses benefícios que você vai adquirir, você começa a subir em outro nível e começa a ter ainda mais aprendizados. Uma pergunta que eu recebo sempre aqui é: Alex, uma pergunta muito importante, cara, por qual matéria eu começo? Faço a redação primeiro? Passo pro gabarito? E aqui é o grande lance. Pessoal, eu vou passar para você agora a sequência perfeita de fazer a prova. Sabe qual é a sequência perfeita? Meu Deus do céu! Não tem sequência perfeita. Por quê? A sequência é a sua sequência. Como eu vou descobrir então, Alex, qual que é a minha sequência? Para você descobrir, você precisa treinar em casa, e é o simulado. Então, hoje você fez um simulado onde você iniciou por língua portuguesa. Então, faça o seguinte, faça um simulado, por exemplo, em casa, iniciando pela matéria que você tem facilidade, depois vai para outra, veja como você foi. No próximo simulado, do domingo que vem, pela matéria que você tem dificuldade, depois você vai para outra com mais facilidade, veja como você foi. Começa outro pela redação, meça seu tempo, cronometra, identifica. Não tem como você fazer a gestão, não tem como você melhorar algo que você não mede. E isso é o maior erro. Cara, eu te desafio a encontrar um candidato, um amigo seu que estuda para a prova e faz esse tipo de preparação. Aqui no meu curso tem toda uma sequência, um checklist, tudo que o pessoal tem que fazer, tem que levar no dia do simulado. Mas Alex, o simulado é na casa dele. Tem que seguir as mesmas regras. A gente faz isso. Por quê? Vamos lá, lembra? Testo o meu conhecimento, doutrino o meu comportamento e ainda identifico qual que é a melhor estratégia para eu poder fazer o que deve ser feito lá na hora da prova. Por exemplo, tem um outro vídeo meu, inclusive eu vou colocar um card em algum lugar aqui, se você quiser assistir, eu ensino você lá questões sobre como você se portar na hora da prova. Uma das coisas que são muito legais é o seguinte, o candidato, ele faz a prova inteira e depois vai pro gabarito. Isso pode ser prejudicial, por quê? Se você passa o gabarito correndo no final da sua prova, você vai passar um gabarito inteiro correndo, a chance de você errar é muito grande, você pode perder questões que você dedicou para acertar ela. Agora, se você faz matemática, passa pro gabarito com tranquilidade, faz língua portuguesa, encerra essa disciplina, passa pro gabarito, mesmo que você esteja no limite do tempo no final, vai ser uma matéria só que vai te faltar passar pro gabarito, e se você errar, a porcentagem é muito menor. Então entenda, galera, treinar em condições reais é fundamental. Nenhum plano sobrevive a um campo de batalha. Então uma coisa é você estudar a teoria, uma coisa é você fazer exercício, deixa eu sentar 20 minutinhos e fazer exercício. Você tá descansado, você acabou de ver a matéria, é claro que você vai ter um desempenho melhor, mas nada vai substituir um simulado real. Aqui
aquele simulado que você senta na carteirinha, que ninguém te atrapalha, que você tranca a porta do seu quarto, avisa a sua família para ninguém te incomodar, avisa o cachorro pra ele não latir, faz tudo o que tem que fazer. Garrafinha d'água lá do lado da cama, da sua mesa, prova escrita, impressa, papel, porque o dia da sua prova vai ser papel. Quanto mais familiaridade você tiver com aquele evento, quanto mais vezes você passar por aquela situação, seu cérebro vai ficar mais à vontade, vai ficar mais confortável com aquilo. E aí as possibilidades de você ter um desempenho melhor é muito maior. O grande lance desse vídeo, eu quero até te dar uma sacada. Você sabe qual que é a grande diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é o conhecimento por si só, é você saber algo. Sabedoria é você fazer algo. Então eu concordo que na sua casa você está estudando, mas você está estudando é um cenário totalmente diferente, é um conteúdo isolado. Você vai sentar para fazer 10 questões, é diferente. Faz 60 questões seguidas para você ver. Você começa a cansar no final. E se você não doutrinar o seu corpo para isso, você pode se prejudicar. Quer ver um exemplo grande? Quando você começa a fazer corrida, os primeiros minutos seu desempenho é bom, depois ele cai muito rápido. Quanto mais você treina, mais tempo de bom desempenho você tem. A prova é a mesma coisa. Quanto mais você doutrinar seu corpo a ficar sentado, a ficar em estado de alerta em períodos maiores de tempo, melhor você vai. Então eu quero encerrar esse vídeo falando exatamente isso. Faça o que eu estou te dizendo. De gente sabendo o que deve ser feito, o mundo tá cheio. A grande diferença é quem senta e faz. Deixa seu comentário aqui pra mim. Me diz o que você achou desse vídeo, qual o seu maior aprendizado e até mesmo quando vai ser o seu próximo simulado. Faz uma promessa aqui pra mim. Alex, meu simulado vai ser tal dia. Volta aqui e me conta como você foi. Implementa isso nos seus domingos. Não precisa ser todos, mas implementa isso mais de uma vez para que seu corpo se ajuste, se adeque e você tenha um excelente desempenho lá no dia. Dá seu like, inscreve no canal, dá o sininho aí para você receber as notificações. Faz tudo que tem que ser feito e até o próximo vídeo. Bora destruir, galera. Pra cima!